Filhos da floresta, te louvamos ao Senhor. Ai, filhas da floresta, te louvamos ao Senhor. Com todos os nativos falecidos e viventes, com toda a nossa gente, louvamos ao Senhor. Filhos da floresta, te louvamos ao Senhor. Com chuva e a umidade, com as águas a subir, com seca e com as praias, louvamos ao Senhor. Filhas da floresta, te louvamos ao Senhor. Com a lua e as estrelas, a noite a clarear, com nosso Pai o sol de dia a brilhar. Filhas da floresta, te louvamos ao Senhor. Com mais do igarapé, das pedras dos caminhos, com todos os encantos, louvamos ao Senhor. Filhos da floresta, te louvamos ao Senhor. Filhas da floresta, te louvamos ao Senhor. Os filhos da floresta, te louvamos ao Senhor. Filhas da floresta, te louvamos ao Senhor. Pois era um tapajós do urucu, com osco maruara, louvamos ao Senhor. Filhos da floresta, te louvamos ao Senhor. Filhas da floresta, te louvamos ao Senhor. Filhos da floresta, te louvamos ao Senhor. Filhas da floresta, te louvamos ao Senhor. Cuipiranga poderia ser terra vermelha, mas ele tem um outro sentido também, né? A palavra cuipiranga, o cuí, ele significa areia fina, areia da frente da comunidade, areia fina. E piranga é uma fruta vermelha, uma fruta avermelhada. Então, a mistura de cuí com piranga, cuipiranga. Esse é mais ou menos o mais verdadeiro sentido que a gente tem da palavra cuipiranga. Areia fina e a fruta piranga. Areia vermelha também, faz parte, né? E mais ainda, areia vermelha conta por causa que houveram muito sangue derramado. Né? Ainda ficou manchado essa areia de sangue, né? Era muito sangue mesmo, né? O combate era muito, havia muita violência, muita morte. E então dizem que uma parte também dessa areia vermelha era sinal de sangue. Isso, por toda parte, foram encontrados toda parte, porque o Cuipiranga ele não faz parte só aqui à frente do Rio Arapiuns, ele também limita-se no Amazonas, ele vai até o Amazonas. Então toda essa região aqui, daqui da frente do Rio Arapiuns até nos fundos, é Cuipiranga. Então todos esses lados o pessoal encontrava casca de bala e as próprias balas, então tudo foi encontrado nessa região aqui. Tinha o buraco no chão, era sinal de que o pessoal procuravam riquezas, né? Procuravam dinheiro nesses buracos para encontrar riquezas. E porque já acabaram, mas ainda o pessoal conta que ainda tinha canhões, né? Canhões feitos de buritizeiro, só para amedrontar, né? Então eles cortavam os buritizeiros, né? Os rolos de buritizeiro, aí faziam tipo canhões, né? Faziam tipo canhões. Assim ficavam demonstrando no rumo. E o pessoal pensava que era canhão de verdade mesmo, mas era dos touros de buritizeiro. Isso só para amedrontar as outras tropas que vinham, né? Então, mas isso já desapareceu, mas que existia ainda aqui. Né? Era feita pelos próprios cabanos. Mas realmente fez parte dessa história da cabanagem. Essas ruínas da igreja, esse local aqui, todo esse local, é muito histórico. E os antigos, como eu já falei, os mais antigos, eles nunca viram realmente essa igreja pronta. Então, é muitos anos atrás, né? Que realmente ela existiu, toda a estrutura dela mesmo formada. E também sabe que naquela época, com certeza ainda não existia cimento. Você sabe que essas paredes aí foram construídas só com barro mesmo. A gente for mexer nela, só é barro e pedra mesmo, né? De todo tamanho. Então, mais ou menos isso foi construído, deve ter sido forçado, né?
forçado, deve ser construído forçado pelas pessoas carregarem pedra, terra, barro, fazer. Então foi um movimento, era um movimento muito grande, né? Aqui nesse local aqui, né? Então, se der para nós entrar aqui, nós vamos entrar aqui para trás, nós vamos verificar mais alguma coisa aqui atrás. Nessa parte aqui era o corpo da igreja, era o centro da igreja nessa parte aqui, né? Era o centro, daqui está só o paredão de trás da igreja, esse aqui é o paredão, essa aqui é as laterais, e aqui essa parte aqui, mais ou menos era a sacristia, né? Aqui ainda tem a porta viva, aqui olha, a porta ainda está bem, sinal vivo da porta, bem aqui da entrada da sacristia da igreja, poderíamos dizer que fosse isso, né? E aqui seria o corpo. Então, eu acho que isso aqui, né, ainda vai fazer muita... As colunas, olha só, se você for olhar aqui daquele lado ali, olha como eram as colunas, como eram feitas as colunas na lateral da igreja, né? E aí tem caco de telha, tem tudo que era colocado aí, pedra, tudo era feito a isso para realmente que o pessoal construir a igreja nesse local aqui. Então, que conta que nesses buracos as pessoas cavavam para tentar tirar as riquezas que tinha aí, né? Que os cabanos poderiam ter deixado quando a tropa vinha atrás deles para matar, então eles pegavam as riquezas e enterravam. Então tem sinais de buracos que foram deixados, que o pessoal vinha depois e dizia, com certeza deve ter dinheiro, devem ter deixado dinheiro, e a gente cavava os buracos para encontrar. Agora, se encontrava, ninguém sabe. Mas realmente que esses buracos que tem, olha, tem bem aqui dentro da própria igreja já, dentro da própria igreja tem um sinal de buraco aqui, ó, e ele já demonstra que realmente o pessoal cavava, né? Cavava para tentar encontrar realmente a riqueza que possivelmente os cabanos tinham deixado aí enterrado com medo da morte, podemos dizer assim, né? Então acho que tudo isso aqui fez uma longa história e fez parte realmente da vida da comunidade que hoje é Cuipiranga, né? Digo, esse local aqui que hoje é o cemitério poderia ser um dos locais de concentração dos cabanos, né? Deveria ser um dos locais de concentração, de combate das tropas que vinham uma contra a outra. Então esse local aqui, com certeza, foi construída essa igreja para não se perder a memória, para nunca se perder a memória do que aconteceu aqui, né? Do que tinha acontecido, da batalha que aconteceu. Então, e aí os antigos resolveram colocar o cemitério aqui também como uma demonstração de antiguidade, de muitos anos atrás. Então isso as pessoas que foram passar por aqui vão morrer e esse local aqui vai continuar na memória das pessoas que estão aqui. Isso aqui, quando a gente vai pra guerra, a gente pinta com isso aqui. Isso é urucu. Aí, ó. Como é que fica legal? Fica assim. Fica bem legal. Isso que a gente pinta quando a gente vai para um movimento que a gente vai para essas... Onde tem movimento grande, a gente vai assim, pintado com isso. Isso pra cá. Isso aqui. Tem um bagulho feio por aqui. Quando tá em combate, a gente pinta.
gente vai brigar. Aí a gente pinta, mas nós não vamos brigar, né? A gente tá só mostrando. A gente não vai brigar, não. Ficar despreocupado, a gente não briga. Vamos lá? E ali que tá, naquele canto tá enterrado o nosso povo lá, ó. Nesse canto de lá. Tem avô, tem avó, tem tio, tem tia. Todos estão aí. Inclusive os pais da minha tia também estão enterrados aí. Aquela senhora que está lá atrás. Nosso povo é um povo guerreiro que luta, enfrenta as dificuldades aí, com o pessoal aí. A gente vai. Só falta bater na gente, mas a gente não desiste, a gente está lá no meio. Pode desistir. Porque se a gente desistir, desiste todo mundo. Então a gente é um povo guerreiro aí, mas é um povo guerreiro sofrido também, né? A gente sofre muita discriminação por causa disso tudo. Entende? A gente vai na igreja. Na igreja. Vamos lá. Na frente da igreja aqui. Olha, aqui é o canhão que eu disse que tinha aqui na igreja. Vocês podem ver que é todo de ferro. É bem pesado mesmo. Então, isso é uma prova que a cabanagem realmente passou também por aqui, né? A gente tem este é o nome indígena? Rapaz, pra quem entende, meu nome é Aba Angaturama. Homem com alma de jaguar. Aba é homem, Anga é alma, Irama é jaguar. Elas surgiram a partir do que meu pai contava, né? Do que contava para os meus pais. Eu sou bisneto de Índia, a minha bisavó era uma índia legítima, e ela contava para a filha, e a filha contava para os filhos, e assim foi expandindo a história, e meu pai nos contava, ele tinha prazer em nos contar toda uma história da sua origem e dos movimentos que houveram no Pará, principalmente na região onde a gente morava. A história que eles contavam para mim era que a luta era lá em Icuipiranga mesmo, mas o pessoal daqui lutava, ele dizia, papai. Até porque, é essa história que eu já disse, né, que a gente só enxergava
para lá, né? Que esse rio vinha daqui, entrava lá para poder ir para Arapiuns, tinha que... Aí eles avistavam logo o Ipiranga. Então, mas o meu avô falava, né, que era uma guerra justa. Ele lutava pela nossa independência aqui, que não queria que nós fôssemos escravizados, que os filhos não fossem escravizados. Então, o meu avô, que eu tinha um tio, né, que ele dizia assim: olha, meu filho, quando nós morrer, vocês vão tomar conta da Vila Franca, daqui dessa comunidade. Porque meu pai, teu avô lutou por vocês aqui. Aí ele contou dessa guerra que teve, né, que começou ali do outro lado do rio, que eles colocavam, ele dizia para nós também, né, que eles colocavam aqueles tucumazeiros assim na beira do barranco para dizer que era canhão que estava pro rio, para intimidar os que vinham de lá também. Então ele disse que isso aconteceu, né? Então, quando meu avô falava assim, antes de ele morrer, ele dizia que: olha, hoje Ipiranga, você vê uma terra vermelha, aquilo foi nosso sangue que derramou lá, ele dizia. Se aquela terra é vermelha é por causa do nosso sangue que está lá derramado, dos parentes de vocês que morreram lá. A história da cabanagem, a partir de um ponto de vista mais cabano, digamos assim, né, dos moradores da região, foi um movimento de trabalhadores que moravam, leva o nome cabanagem porque moravam em cabanas, mas isso atingiu as pessoas do campo, do interior e também dos centros urbanos, que era o caso de Belém já e outras cidades que já haviam, né, das vilas, dos povoados. E foi uma revolta por causa da forma de vida que esses cabanos tinham, né? A falta de assistência do governo na saúde, na educação, na assistência social, e que levou a uma revolta muito grande de trabalhadores, né? Isso implicou em eles se organizarem e promoverem um movimento, organizar um movimento que viesse depor o governo que estava no poder na época. E conseguiram, até conseguiram, mas faltava aos cabanos conhecimento e experiência política para administrar, por isso também o governo ia lá e tirava o governo cabano, colocava o outro governo, os cabanos se organizavam e tiravam de novo, e teve uma duração de um certo tempo, não foi um movimento tão rápido e tão curto, né? O movimento maior que era a sede do governo Belém, a cidade de Belém, e lá concentrava, mas segundo as histórias, havia participação da igreja e de pessoas da alta sociedade também que sempre contribuíam, pessoas que não tinham um pensamento dos exploradores, né, mas tinham um pensamento de igualdade, de justiça e que contribuíam. E em Belém havia um padre que era o organizador, que era o animador, digamos assim, que era o mobilizador do movimento todo, que preparava, que orientava o que fazer, o que não fazer, como fazer. Só que na época, para a época da cabanagem aqui na região, a comunicação era muito difícil, né? Belém para cá levava um tempo para se chegar, transporte só, não tinha a facilidade que nós temos hoje. Então eles tinham essa certa dificuldade, por isso acabou estendendo, alongando o tempo de resistência dos trabalhadores, né? Dos cabanos. Essa história eu já soube daqui dos meus tios, né? Porque, na verdade, o meu pai mesmo, ele não falou isso pra gente, né? Ele contou outras coisas, mas esse negócio de enterrar, ele só falava assim: enterraram um disco e uma santa, era como ele falava, né? Aí depois que nós viemos pra cá, nós soubemos que enterraram essa santa nessa época da cabanagem e também enterravam que aqui tinha muita gente, tinha uma mulher que veio na época dos portugueses, eu esqueci o nome dela. Ela era parente da rainha, assim contaram, né? E ela tinha uma casa, ainda aparece ali o lugar, vocês quando forem para lá vão ver um monte de pedra. Aí lá era a casa dela, diz que ela tinha muitas, como é que chamava na época? Pessoas, mulheres que trabalhavam com ela, né? Aí ela escrava. Aí ela pagava com adorno. Adorno é negócio de joias, né? Sério, ela pagava as escravas com aí que
as pessoas que trabalhavam, as mulheres que trabalhavam com ela, né? Aí elas começaram a possuir joias. E na época, aí elas pegavam, na época da cabanagem, na época que elas fugiram, né? Aí elas pegaram e enterravam essas joias. E inclusive aí nessa igreja, que tinha essa santa de ouro, e tinha ouro mesmo, porque esse jornal aí ainda prova que tinha coisa de ouro, né? Objeto de ouro, inclusive o divino. Aí eles pegaram o que puderam de pegar e enterraram, junto com essa santa. É essa história aí que contavam, né? Que agora eu já conto porque já soube também deles, né? E ainda cavaram aí em 1974, eles cavaram aí, nesse sonho de descobrir. Mas não é. O que acharam muito foi pedaços de ossos. Osso. Ossos eles encontraram muito, mas negócio de santa. Na cabanagem o pessoal também fazia porque tinha dinheiro. Porque tinha muito ouro nessa região. Tinha muita riqueza. Então, a meu avô contava também que para eles, os que tinham a riqueza aqui, eles enterravam para eles não levarem. Então, quando diz assim, tem visagem, é por causa do meu avô que está lá enterrado junto com o dinheiro dele. Então, mas não é a visagem que está fazendo, é o espírito daquela pessoa que está saindo, quer se libertar dali. Porque foi preso junto com aquilo para não morrer. Então, nós, quando a gente está em ritual, a gente se concentra, porque pede a força da terra, da mãe terra, porque sabe que tem espírito que ajuda a gente. Quando a gente vai fazer ritual, eu peço a ajuda da mãe terra, da mãe da mata, da mãe da água, porque eu sei que eles me dão força. Eu sei que sem eles, eu acho que eu já teria morrido. Mas eu me pego muito com eles e até hoje, graças a Deus, eu não... Já sofri ameaça assim. Não de dizer assim, eu vou te matar, mas assim, diretamente, né? Mas passaram assim, olha, toma cuidado com fulano, assim. Disse, olha, se eu não ver ele primeiro de que eu, a gente não briga. Mas também eu procuro evitar, né? Então a gente procura evitar. Eu, como liderança hoje, eu procuro evitar o máximo que eu posso, assim, de confronto com pessoas. Para a gente não cair numa emboscada, ou então se pega de surpresa na caçada, assim. Quando eu saio de casa, eu não aviso para onde eu vou. Quando eu vou caçar, porque eu saio para caçar, né? Eu não aviso, olha, não. Se eu tenho de pegar o que eu pego, eu saio. Não gosto nem de falar com ninguém na rua. Eu não passo por aqui, eu passo lá por dentro do mato, por dentro da mata. Eu gosto de caçar e eu não gosto de pescar, porque na pescaria a gente está mais visível. Os lugares de maior conflito foi Cuipiranga, no Arapiuns, e a Ponta do Macaco também no Arapiuns, né? Próximo à comunidade do Arimum, da Vila Brasil, entre Arimum e Vila Brasil, né? Que foram lugares de maior conflito. E no Cuipiranga, até num encontro que nós tivemos, houve uma descoberta assim meio, no mínimo, curiosa, mas interessante, porque o governo mandou um navio para lá para botar o fim na resistência dos cabanos, né? E eles não tinham armas, eles não tinham dinheiro, eram pessoas sofridas, mas eles tinham pensamento e força, e eles pegaram, organizaram então uma forma de defesa. Encheram a praia do Cuipiranga, que é uma praia pequena, de toras de palmeiras, pintaram com breu para ela ficar na cor preta e colocaram em cima de estacas, então apontadas para cá, no sentido para cá da cidade, a distância pareciam canhões. Quando o navio dobrou a ponta do Jari, que através do binóculo puderam localizar a praia, eles viram que havia um arsenal muito forte ali, muito grande. Voltaram e pediram apoio para Belém, e Belém mandou 2 navios de guerra prontos para um combate, que quando dobraram de volta, até chegaram, já eram 3 navios,
e foram abrindo caminho à bala. Só que o inimigo não reagia, e isso chamou a atenção. Quando chegaram mais próximo, foram ver, soltaram os botes, dando proteção aos que estavam no bote. Chegaram na margem, foram ver que eram apenas toras de palmeiras pintadas com breu, colocadas pelos cabanos, e não havia nenhum cabano. Enquanto eles faziam essa forma de defesa, eles ganhavam tempo para fugir, né, para se defender. Isso não ficou registrado na história que o governo nos conta, que os livros nos contam, mas ficou conhecido como a maior vergonha para o governo do Pará, porque gastou tanta munição combatendo apenas toras de palmeiras, pintadas com breu. Isso era vergonhoso. As histórias que nós tínhamos, assim, que nós sempre contam para nós, é que houve muita morte aqui muita morte mesmo, né? Matavam muito, vinham os barcos para cá, traziam as pessoas de fora. E quando chegava esse barco, todos os meus avós, meus tataravós que já passaram, corriam. Minha mãe era pequena, era criança, e ela foi uma das vítimas de ficar dentro do buraco para sobreviver. Eles eram cruéis, matavam famílias, eles chegavam numa casa e acabaram com toda a família. Talvez algumas sim, eu até cheguei na década de 80, nós fomos ao Terra do Chão e ainda tinha uma senhora viva na época, e ela contou que a mãe dela era criança de 12 anos, na época da guerra, e ela foi a única sobrevivente da família. E ela, depois que ela foi entender por quê, porque o pai dela não quis ficar do lado dos cabanos, mesmo estando na mesma situação de opressão. Então, o que eles pensavam? Se está sofrendo que nem nós, na mesma situação, e não quer apoiar o nosso movimento, vai nos dedurar, vai enfraquecer o movimento. E aí era que eles acabavam, realmente, algumas famílias, talvez, exterminaram, né? Não tinha outro jeito, né? A forma de eles fortalecerem o movimento era, se está do nosso lado, veste a cor vermelha. Se não veste, está do lado do governo. Então, se está do lado do governo, é inimigo nosso. Não tem esse negócio, não. Era assim que... Esse era o pensamento que eles tinham para poder se defender, para fortalecer o movimento, né? Por isso eles usavam a cor vermelha. Não era por simbolizar o sangue que eles iam derramar, não. Mas era porque eles imaginavam, nós precisamos identificar os nossos companheiros em qualquer lugar que a gente está, porque a Guerra da Cabanagem ela foi no estado, né? Ela foi na região do Pará toda, não foi só aqui no município. Então, de repente, havia uma necessidade de ir para um outro município, hoje município, né? Eles sabiam, aqueles que estiverem com a cor vermelha, eles certamente estão do nosso lado, e aí nós não podemos combater aqueles que são nossos companheiros. Isso aqui é uma ossada, um esqueleto de um português. Com certeza é um português que morreu aqui estrepado. E os cabanos fizeram essa armadilha para matar eles, para acabar com eles. E com certeza ele veio de lá correndo e se estrepou e morreu aqui. E hoje a gente está vendo, né? Aqui esse esqueleto. Isso aqui são os ossos. Com certeza é de um português. Cabano não é, porque foi eles que fizeram a armadilha. Isso aqui é uma trincheira, né? Esse aqui faz parte também da cabanagem, do que estão fazendo, né? Essa trincheira aqui ela é grande, agora não que está cheio de plantas, mas é uma trincheira, é uma amostra, né, do que é verdade. Que aqui, mostrado aqui esse esqueleto, com certeza é uma certeza do que aconteceu mesmo, essa guerra aqui. Por isso que hoje tem essa trincheira grande, né? Porque está cheio de planta, mas é um conto verdadeiro que temos aqui. Com certeza. Não, além desse aqui, tem outros ossos. Aqui, naquelas outras que tem para ali, com certeza tem ossos, né? Bom, aquelas ossadas que encontraram ali, o rapaz que estava lá cavando, foram tirar barro, e encontraram lá eram 2 esqueletos, né? E com certeza também era de um corpo humano, né? E também vieram pessoas para
fazer lá a análise e com certeza era também os portugueses. E porque também estava em cima quase da terra, né? Ela não estava profundo como se enterra um ser humano cavado como se deve cavar para enterrar. Mas aqueles não, eles estavam em cima da terra, né? Aí é uma verdade do que eles morreram também lá. Isso aqui, né, o meu irmão que mora aqui, o Walter, o nome dele, ele já contou uma vez que ele saiu para vir aqui fora. Aí ele viu aqui uma miraanga, né? A miraanga quer dizer que é uma alma perdida, né? Com certeza é deste cadáver que está aqui, né? Ele viu isso, aí ele contou pra gente, a gente veio aqui. Ele disse que quando ele saiu, tinha um homem em pé aqui. E com certeza é esse português que está aqui. E quando ele voltou para pegar a lanterna, focou aqui, sumiu aqui nesse pedaço aqui. E com certeza é ele que está aqui, né? Está querendo aqui alguma coisa, né? Para tirar ele daqui, para levar lá para onde ele mora, né? Com certeza é isso. E moravam lá no Purotinga, lá dentro, lá para dentro mesmo, onde não tinha, só tinha mesmo os cabanos e os empregados, que chamavam os empregados e os patrão, né? Que lá nesse lugar aqui, tá com o nome aqui, na Santa Catarina, onde morava 3 patrão com os empregados, né? Com os capangas dos empregados. Aí lá eles viveram muito tempo lá, né? Aí tinha um que era o rei mesmo, o dono, e quando o pessoal queria sair de lá, ele dizia assim, seu fulano, eu quero ir embora daqui. Ele dizia, tá, tu vai, né? Pegava a primeira mulher dele, se servia, mandava atorar o pescoço, jogava o corpo fora e a cabeça metia no pau e ficava lá, né? Aí quando chegava a vez dele, dizia, eu vou te pagar. Quanto eu te devo? Tanto. Aí pega o dinheiro, pegava o dinheiro, chegava lá, dava o dinheiro e chamava os outros. Vai levar de lá, naquele lugar, lá tu mata e traz o dinheiro de volta. Assim fazia. Lá ele levava lá pro meio do mar, lá eles matavam, tiravam e deixavam o corpo lá e trazia o dinheiro pro patrão de volta. Assim foi prolongando os tempos, o pessoal sempre matando o pessoal, até que um dia chegou lá mesmo nessa comunidade, um tal de um maranhense que chamava, o apelido dele era Maranhinho. Todo o tempo eles assim, matando os outros e fazendo, escorraçando as mulheres, né? Se servindo das mulheres dos empregados e mandando embora, outros ficavam por lá jogados. Até que esse Maranhinho chegou um dia lá e disse assim, tem emprego aqui? Eu disse, tem, né? Aí deram uma vaga para ele trabalhar. Então ele disse, o patrão disse, a hora de se levantar para ir para o trabalho, aí que é até as horas da madrugada. É a hora que os caboclos, todo mundo levanta, molar os pacão para ir para o trabalho. Disse, tá, pode deixar. A torredinha dele lá ficou lá. Aí quando foi, o pessoal, os que trabalhavam com ele, tinham muito medo dele, levantaram cedo, todo mundo arrumou sua redinha e ferra no terçado, molando, e chegou a ver ele, tu não vai levantar, meu amigo? Disse, não, eu não vou levantar. Disse, por quê? Porque não, de trabalho a mora desse. Eu não vou levantar, não. Disse, olha, pode ter te jogado da rede, deixa ele vir. Deixa ele vir. Aí chegou lá e disse, cadê o fulano? Disse, tá na rede, não levantou. Disse, ai, não levantou não, disse, vai levantar agora. Chegou lá, bateu, ei, meu amigo, tá na hora do serviço. Disse, só que eu não vou trabalhar agora não. A hora de pegar o trabalho é 7 horas da manhã. É a hora que eu vou levantar para ir para trabalhar. Disse, além de tu ser pequeno, que era bem pequeno, além de tu ser pequeno, tu é atrevido, é? Aí quem pegou no cabo do relógio, ele puxou para tirar, ele meteu-lhe a faca, tchá. Ele ficou lá. E olha, ele pegou um botinho e se mandou, fugiu. Fugiu, saiu pelo mundo afora. Não sabe onde foi parar. E os outros, nessa ocasião que ele fez matou o patrão, né? Os outros que serviu de escravo, começaram a fugir para todo canto. Acabou a escravidão, sim, mas a pessoa continua sendo escravo. É escravo do trabalho, é escravo às vezes no próprio lar. É escravo por gente que tem mais do que a gente. Ainda não acabou a escravidão.
Continua. Então, por isso que eu digo, ainda não foi feita justiça. Até hoje ainda existe uma discriminação muito grande. Ainda no governo há uma discriminação muito grande. A sociedade como toda, ela ainda encara assim como se o índio fosse o índio do mato, que o índio não tem direito a aprender, a estudar, não tem direito a ser doutor, não tem direito a ser professor. Então, com essa história toda, quando nós soubemos dessa história, ninguém não tinha rumo, caminho. Agora, na verdade, o que nós somos? Nós somos índios, nós somos caboclo, é a mesma coisa. Então, essa história, aí os nossos avós já falavam, né? Não, os meus avós eram índios, eles falavam e nós somos. O que nós temos que fazer era perder a vergonha. Mas ninguém sabia qual era o caminho, qual era o meio, ninguém não tinha alguém que viesse para nos apoiar. Nós sabíamos que tinha a igreja e que falava muito contra nós, né? Dizia ser nosso parceiro, mas por detrás faziam as coisas tudo ao contrário. E a partir do momento que nós tivemos, assim, sabemos da história de que os índios lutaram muito pela terra, para viver uma vida feliz, para produzir, para que os filhos ficassem naquela terra ali, não tivessem guerra, não enfrentassem tanta dificuldade, tanta discriminação, era estupro, era muita outra coisa. Aí resolvemos então nos unir e dizer que nós somos daqui, que nós não vamos mesmo para os Estados Unidos, nós não vamos para a Alemanha, nós vamos ficar aqui. Daqui nós viemos e para cá nós vamos. É difícil ver alguém que vá assim para longe e morar para lá, não. Muitos vão, mas de vez em quando já estão por aqui, mas a gente sente assim muito ainda aquele impacto muito grande ainda de discriminação mesmo. Por que tu serve em momentos grandes da tua vida? Por que tu serve na vasilha de barro? Porque para mim são as coisas especiais, né? Eu não quero cristal. Eu não fui criado no cristal. Então eu quero, nos momentos maiores da minha vida, que eu quero servir naquilo que é a minha origem, que marca a minha história, sabe? Quando eu participava do grupo de teatro, fiz teatro, fui fundador do grupo Novos Cabanos e participei da experiência há um tempão. Eu comecei no Acauã da Liberdade, eu fiz teatro há mais de 10 anos. Novos Cabanos? Conta um pouco então dos Novos Cabanos pra gente. O grupo foi um grupo surgido aqui na comunidade, e todos os meninos que faziam parte, meninos e meninas, têm um conhecimento e essa mesma visão e o mesmo pensamento que eu tenho sobre a cabanagem. Foi um movimento assim muito bom, porque essa juventude fazia parte desse movimento e ia para a rua mesmo, não tinha medo de botar o rosto a limpo na rua. E aí então, por que não Novos Cabanos? Nós somos os Novos Cabanos hoje, né? Aqueles que organizaram, que participaram da cabanagem, agora somos nós, de uma forma bem diferente, de uma forma talvez mais um pouco mais orientada, né, mais coordenada. E aí ficou o grupo Novos Cabanos. Fizemos alguns trabalhos. Nós trabalhávamos muito com peça regional, né, as lendas regionais. Tivemos um momento muito forte dos Novos Cabanos, foi a peça denominada Uma Tarde Cobra Grande, que conta a história. Quem era aqui da região conhece bem a história da Cobra Grande, a lenda da Cobra Grande. Nós fizemos, esse foi o nosso ponto máximo do teatro. E aí depois, muitos foram casando, outros foram mudando de domicílio, foram para Manaus, outros para Belém, por causa de estudo. E aí acabou Novos Cabanos, formaram outro grupo, ainda participei também uns 3 anos, o Grupo Experiência, que ainda funciona hoje, né? Faz parte da ATA, Associação de Teatro Santarém.
falavam, né? Que tinha essa cabanagem, que eu não acredito, mas não vai na minha cabeça esse... Dizem que esse sangue é de cabana. Não, mas não vai não. Quem te cava uma areia dessa até no fundo é do mesmo jeito. Eu não acredito nisso não. E foi o tempo que ele... Papai não era homem de dizer assim, contar pra gente naquele tempo essas coisas não. Essa minha irmã mais velha, Maria, conta já porque conta essas... Mas eu acho que não é nem verdade isso. Não. Eu acho que não. Como contam que aqui era onde a gente guerreava mesmo, né? Não sei o quê. Mas eu não vem na minha cabeça não. Eu acho que não, sei lá. E esses negócios que botavam, negócio de bacabeira para fazer os canhão, era lá neste Cuipiranga, não era aqui não. Não era mesmo. É lá no Cuipiranga de lá. Que quando vinha, eles colocavam para dizer que era os coisas, os canhão, não sei lá o quê. Era lá, não era aqui não. E tem um buraco assim, tem tipo uma coisa que eles faziam, né? É lá. Aqui não é aqui não. Empréstimo sem burocracia. Entidades cobram do TRE julgamento de Dulciomar. Cabana? Eu gosto porque eu nem vi nenhum cabana. Não sei nem como eles eram, né? Não vi mesmo, não vou dizer que eu... E aí... Tenho certeza que isso aqui vem ser do tempo da cabanagem, né? Então há muito tempo estava dentro da terra, né? Isso aqui. Com uns dias atrás, deve estar com uns... um ano eu acho agora já, né? Eu descobri ela aqui no centro da terra, no fundo, né? E pensei que era uma panela bem pequena. Quando acaba era uma panela desse tamanho, né? Então isso aqui para mim vem ser uma alegria porque eu tenho na minha casa como uma herança, né? Herança de um passado, né? Que justamente eu não me lembro quem pode ter feito isso. Não sei se é meu avô, minha avó, meu bisavô, mas que pelo menos eu encontrei, né? Então a minha vontade é sempre guardar isso aqui, né? O melhor possível para mostrar para alguém, né? Que faça alguma visita na minha casa e também com isso aqui eu também ter uma identificação, né? Que eu sou filho mesmo, né? Daqui, da região, moro e eu vou guardar isso aqui para mostrar para as pessoas, pelo menos para identificar alguma coisa, né? Para acreditarem melhor, né? Essa panela aqui. Olha, para mim foi o ponto de vista que foi contado por algumas pessoas, né? Porque eles contavam. Os cabanos eram cruéis, eles eram muito sanguinários. Então isso trouxe um medo para a população e contribuiu para que a população esquecesse o mais rápido possível. Até quando eu era criança, nós tínhamos medo de determinadas embarcações, quando os padres começaram a ir de voadeira para o interior, a gente tinha medo, porque diziam, olha, é voadeira da cabanagem, isso aí é da cabanagem. Aquilo produziu um medo na gente. Então, quanto mais cedo nós nos livrarmos desse medo, história chamado cabanagem, para nós será melhor, né? Que foi o que me chamou a atenção. Por que dizem que é tão ruim desse jeito? Eu queria saber o porquê, né? Para mim, isso contribuiu para que as pessoas esquecessem de forma assim, muito rápida, né, o movimento e não se interessem realmente. Não se tem. São poucas as pessoas, até sempre a minha casa é visitada por acadêmicos que têm informação e vão procurar comigo conversar sobre o movimento da cabanagem, porque se encontra muito pouco na literatura. A liberdade é a palavra mais difícil que a gente está tendo nesse momento, né? Então, liberdade, eu queria assim, hoje, um grito de liberdade que a gente fosse, não dependesse de autoridade, entendeu? Porque se eu, por exemplo, se eu quero fazer uma coisa, eu não posso
como eu relatei agora, se eu quero fazer uma pescaria ali no rio, eu não posso. Tem que pedir autorização do IBAMA. Se eu for fazer uma roça, eu tenho que pedir autorização do CMBio. Então a liberdade para mim seria que essas leis não existissem para nós. Eu queria poder caçar nessas matas e não ter uma cerca para cercar, para a gente poder passar, estar se arrastando pelo chão para passar na cerca. Entrar calado dentro da mata para não fazer barulho. Então a liberdade para mim seria isso, né? Poder entrar numa mata ou num lago sem ser perseguido por ninguém. Sem que as autoridades não chegassem lá interrompendo a pescaria, interrompendo a caçada. Para mim a liberdade seria isso. A liberdade maior para mim hoje seria nossas crianças estarem estudando. Se eles não querem que a gente caça, mas desse uma boa escola para nós. Por exemplo, aqui na nossa comunidade, a nossa escola não é uma boa escola. Não é. Aí, enquanto no papel deles, na foto deles, está tudo bonitinho, mas não está bonito. Não tem banheiro que preste, não tem uma sala que preste, é só cupim que tem. Quando chove, a água cai para dentro da escola e o governo diz que está bom. Então, né, educação a gente também não tem liberdade, a gente queria ter essa liberdade. Então é isso, eu não pude oferecer condições, como eu digo, até porque chegava na quinta série, tinha que ficar aqui porque eu não tinha condições de botar lá para Santarém. E o medo que eu tinha de colocar também para lá, né? Então o sonho que eu tinha, eu podia ser feliz se eu pudesse colocar meus filhos, hoje ter filho numa faculdade, né? Pois é. E também, mas eu ainda tenho esperança de, pelo menos, chegar ao terceiro ano, terminar o médio, né? E dar exemplo para os meus filhos também. Que eu tenho um filho de 17 anos que está junto comigo, uma de 35 e outra de 26 anos. Estão estudando junto comigo. 2 na primeira e uma no segundo. Então é esse aí que eu sinto assim que embaraçou a minha vida. Porque se eu tivesse me decidido logo, né? Então, mas eu continuei aqui porque o medo não deixava, como eu digo, o medo esse conhecimento que eu não tinha, das coisas, essa vergonha que eu tinha de dizer eu sou indígena e posso viver e posso, né? Isso mais que me deixou também indignada, sinceramente. Porque até hoje mesmo nós temos, né, vencendo esse preconceito, querendo ver se vence esse preconceito. O povo daqui mesmo, nosso representante aqui. Falo e não tem nem vergonha nem medo deles, verdade. Então Tá? Estava trabalhando numa rede de supermercado. Aí que vem a história mais difícil comigo, né? Aí eu trabalhava lá e quando eu cheguei para almoçar era uma rede de loja muito grande. Aqui quando eu cheguei para almoçar o gerente da loja disse o que eu estava fazendo lá, o que o índio está fazendo no meio deles, o que está fazendo aqui no meio de nós, numa cidade grande. Por que tu não está no mato? Que tua vida é no mato, tu é um selvagem, ele falou. Tu é para estar no mato, não é aqui no meio de nós. Sabe, aquilo me revoltou, fez uma revolta de vontade de chorar, assim, chorar mesmo. Aí eu senti aquilo comigo, assim, eu quis brigar. Aí só que uns colegas lá me acalmaram, só que eu não era para mim fazer aquilo, que ia se resolver. Aí ele disse assim, porque a partir de amanhã, se eu ainda estiver aqui, tu vai ver o que vai acontecer contigo. Aí eu chamei o gerente da loja e disse que ele estava me ameaçando, né? Aí ele disse, não, a gente vai se resolver isso daí. Aí nessa confusão toda, vai até que vem o dono da loja e diz assim, olha, perguntou pro gerente o que ele ia fazer. Ele disse, não, permanecer com ele aqui, dá férias para eles, para ele. Aí nessa férias foi que eu deram um mês de férias. Estava no meio do ano, quase junho. Aí eu vim até Santarém.
Quando cheguei em Santarém, eu tive conhecimento que tinha um movimento indígena em Santarém, que se chamava Movimento Indígena, que tinha a sigla CITA, né? Lá de São Paulo, enfim, desses lugares, dessas cidades, né? Que tiveram a honra de chegar aqui na minha comunidade e filmar essa panela para levar para lá, para dizer, e mostrar para as pessoas que pelo menos andou num lugar, né? Um lugar antigo, que justamente falou com as pessoas que moram e vivem, né? E por isso eu me sinto satisfeito, até orgulhoso por isso, de levar meu nome, né? A minha imagem, minhas palavras, né? E peço que sempre não esqueça do amigo que justamente vive por aqui. Obrigado. É mesmo com o meu trabalho. Eu sou indígena, eu sou militante e sou governo. E não é fácil você falar no momento que você tem que falar de governo, no momento que você tem que falar como indígena e no momento que você tem que falar como militante. Eu visto a camisa, eu sou índia, sou munduruku, sou de Marituba e não tenho vergonha de dizer que sou. Meu pai é cacique, meu irmão é tuxaua. Nós lutamos desde 1996 por esse direito que é nosso, que é garantido em lei e que eu não tenho medo de dizer o que eu sou. Como militante indígena do povo, de buscar e lutar. Como indígena, eu tenho orgulho de dizer que eu sou. Tenho orgulho da minha história, tenho orgulho dos meus antepassados, tenho orgulho do sangue que corre na minha veia, tenho orgulho de ser o que eu sou. E isso eu vou para o resto da minha vida. E é uma coisa que eu amo de paixão, é o meu sangue, é a minha história, é do meu povo que está vivo. E de dizer assim que é gratificante você abrir a boca e dizer: eu estou viva, fui pisada, fui massacrada, mas eu estou viva, estou resistindo e os direitos nossos estão surgindo. E muito mais fácil do que os nossos que 500 anos atrás foram massacrados, foram mortos cruelmente, com tantas crianças mortas e que lutaram por... Hoje nós estamos usufruindo daquela luta de 500 anos atrás. Para mim, assim, como indígena, é muito gratificante. Não, né? Estava à noite, né? Na casa da Marisa, aqui. Tá te entregando aí.